Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Haunting in Venice, A Noite das Bruxas, filme dirigido e estrelado por Kenneth Branagh, e mais uma entrada nesse universo do Branagh, sobre as obras da Agatha Christie, que ele se mostra tão interessado e que hoje, na verdade, ele também é o porta-voz por mais filmes desse tipo. Esse longa, eu vou dizer que é levemente inspirado em Halloween Party, da Agatha Christie, porque existem mudanças drásticas. Livro que chega como A Noite das Bruxas, portanto, nesse sentido, o livro já tinha sido alvo de adaptação para o rádio, para a TV. Quando era discutida a adaptação para o cinema, sempre ficava de lado ou era cancelada. Agora, finalmente, o projeto sai do papel, mas de uma maneira um tanto quanto diferente. O que mais me chama a atenção é que o filme do ano passado, Morte no Nilo, não teve um bom resultado de bilheteria. Foi um filme que passou por vários problemas também de bastidores. Alto custo de produção, problemas de data de lançamento, a questão que envolvia também as dificuldades de gravação no período da pandemia, com a exigência da bolha. Então você pode dar todos os descontos possíveis para a Morte no Nilo. Só que agora, para esse terceiro filme, eu acho que nós estamos no tudo ou nada, em que mais um resultado negativo de bilheteria poderia, sem dúvida alguma, comprometer novas entradas na franquia. O que mais me deixou surpreso, pessoal, é que o estilo anterior do Kenneth Branagh para as duas adaptações das obras da Agatha Christie mostrava um interesse muito grande na base do livro, com mudanças muito mais no perfil dos personagens ou na forma como Kenneth Branagh tomava para si a responsabilidade do Hercule Poirot para lidar também com diferentes perspectivas para tentar surpreender. Já nesse terceiro filme, as mudanças são significativas quanto a texto, quanto a ambientação e adaptação. Eu diria o seguinte, que o Kenneth Branagh coloca todas as cartas na mesa e o espectador vai começar a tentar formular também teorias levando em conta o que vinha sido previamente apresentado, o que faz sentido, afinal de contas, para uma sequência de filmes. Só que aí vem a mudança estrutural. O diretor mostra que sim, ele quer trazer uma base previamente consolidada de mistério, só que de outra maneira, só que com outros interesses também. A palavra que poderia definir em parte esse terceiro filme é ceticismo. E a maneira como o ceticismo acaba entrando em diferentes pontos dessa narrativa. De modo que eu acho que existe uma linha de corte considerável do que fica para o livro, do que fica para a literatura e do que o Kenneth Branagh vai tomar para a parte autoral dele, também como realizador, também como protagonista, para lidar com o mistério. Aí as crenças do personagem principal são redefinidas de modo que você percebe que tudo que havia sido previamente consolidado já não vai te ajudar a lidar com a perspectiva para a solução de um grande conflito, com o uso, inclusive, de Veneza. Então não vai ter aquela sequência de tela verde que tanto tira a imersão e que foi o problema de Morte no Nilo, por exemplo. Isso está integrado também com o cenário gótico, isso está integrado com uma camada de sobrenatural e o teu questionamento sobre o que é sobrenatural também. Então são boas ideias, nem sempre refletidas em um bom desenvolvimento de texto, nem sempre bem aplicadas para todos os personagens. Nesse tipo de filme do Kenneth Branagh, sabe, nos 3 filmes eu noto que ele tem uma preocupação tão grande com o brilho dele como protagonista, que às vezes todos os outros coadjuvantes ou eles não têm o mesmo refinamento nos diálogos, o que é uma tendência, que acontece nos casos, ou eles são jogados para situações muito mal articuladas, e quem sofre com isso não é só o texto do filme em si, mas as próprias interações. Um personagem que, por um lado, tem toda a atenção e outros que servem para 3, 4 linhas de diálogo, quem sabe para uma morte. Então dá para falar que é uma renovação na fórmula? Dá, só que isso é tão batido, Kenneth Branagh toca na mesma tecla sempre, de que é renovação, de que é diferente, que isso também acaba cansando bastante no terço final. Na Veneza após a Segunda Guerra Mundial, Poirot, interpretado por Branagh, agora está aposentado e relutantemente comparece a uma sessão espírita. Mas quando um dos convidados é assassinado, ele precisa organizar as peças em busca da solução do caso. Nós vivemos recentemente no cinema uma nova onda de interesse no whodunit, que já foi tão popular, tão batido em TV, cinema, e que agora ganhou uma sustentação não só com o Kenneth Branagh, pegando as obras da Agatha Christie, mas também com Rian Johnson, por exemplo, em Entre Facas e Segredos. Na maioria desses casos, qual era a grande tendência? A tendência era o pé no chão, a tendência era você lidar
com um texto muito bem amarrado para buscar, né, um assassino, para buscar solucionar um caso, surpreendendo o espectador. Só que nessa história em Veneza, os elementos sombrios ganham mais espaço e tomam todo o destaque possível em um momento. Então o argumento de mistério passa por novidades, como por exemplo, do que é real e do que é alvo do imaginário, em que o próprio protagonista aparenta ter dúvidas. Isso é retransmitido nesse cenário gótico, às vezes de caos, às vezes de desolação, mas sempre com perguntas, sempre com dúvidas e com a palavra-chave que é o ceticismo. Nesse caso, às vezes por falta de uma resposta lógica, a dúvida ela é partilhada protagonista e espectador. Então é uma linha de desenvolvimento totalmente diferente dos dois filmes anteriores. Quanto aos personagens coadjuvantes que eu considero fraquíssimos, de mínimo interesse, com um protagonista cada vez mais forte e consolidado, porque o Kenneth Branagh, e isso acontece, é normal, ele tá muito mais à vontade também. Aconteceu, acho, a mesma coisa com o Daniel Craig ano passado em Glass Onion. Você já tem uma base prévia do que foi feito, do que foi apresentado no cinema e usa simbolicamente essa base para novas abordagens, usa também de tudo que foi previamente consolidado, né, para gerar algum ponto de interesse e surpresa com o público. Isso é bem aplicado pro personagem principal, a vinculação com a narrativa aí que já é uma outra história. Mas assim, depois desse terceiro filme eu fiquei com a impressão de que não tem muita coisa a ser feita. Não tem como reformular, que a chance grande de reformulação, de mudança de direcionamento de texto, era essa aqui de A Noite das Bruxas. E mesmo assim, parece que ele é um filme extremamente limitado nessa tendência do whodunit pé no chão com a camada sobrenatural, conceitos totalmente distintos que não se integram. O que faz mesmo A Noite das Bruxas escorregar é a forma como Branagh tenta lidar com elementos em que é nítido que não tem intimidade alguma. Isso pode ser observado em dinâmicas de uma reunião de uma mansão possivelmente mal assombrada, misturando a linha de investigação com essa camada sobrenatural. É uma história que em um momento toma o manto do mistério, depois coloca por cima o manto do terror, tira o manto do terror, tira o manto do mistério, então tenta agradar a linhas diferentes de raciocínio e abordagem, mirando, eu acredito, né, uma grande surpresa para o público, uma grande renovação da leitura dessa franquia que é apenas razoável. Para A Noite das Bruxas, nota 6. São mudanças tão bruscas de direcionamento, e eu não estou falando para adaptação do texto, tá? Isso é uma questão criativa, mas para leitura de franquia que me parece que é um filme desespero, que as coisas têm que dar certo e que tudo tem que ser alterado para gerar mais interesse do público, para ter uma repercussão positiva. Uma trilogia razoável. Não sei se vai retornar, o Kenneth Branagh, ele gosta muito dessas obras, eu sei que ele conseguiria fazer mais obras desse tipo. Vai depender, sem sombra de dúvida, da bilheteria, e nós vamos repercutir sobre isso aqui no canal também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!